Essa é a revista Forbes em 14 de fevereiro de 2023. E como a gente pode ver o título, os melhores bancos da América. Uma entidade chamada Silicon Valley Bank foi classificada na 20ª colocação dessa lista. E nesse ponto já era seu 5º ano consecutivo, performando entre os melhores bancos da América. Fundado em 1983, o Silicon Valley Bank era o 16º maior banco dos Estados Unidos e tinha mais de 209 bilhões de dólares em ativos. Mas em poucas semanas o banco iria à falência em questão de apenas alguns dias. Silicon Valley Bank is no more. And in the last 24 hours, many founders, investors that I've talked to have been desperately trying to get their money out. Our banking system is in a fundamentally different place than it was, a decade ago. Many economists are now asking if the Fed will hit pause on further rate increases. The question now, though, is whether the collapse of this tech-friendly regional bank is the start of something more serious, or just what happens when higher interest rates give companies less room for error. Isso causou um pânico enorme, que não era visto desde o colapso financeiro de 2008. O desastre que ocorreu com o Silicon Valley Bank vem causando ondas de choque em todo o mundo dos negócios, especialmente nos Estados Unidos, o que obrigou o FDIC, que é uma agência americana que assegura a garantia de depósitos bancários, tendo uma ação bem similar ao FGC aqui no Brasil, a tomar o controle da situação. O FDIC nos Estados Unidos e o FGC aqui no Brasil possuem atribuições bem semelhantes, mas são bem diferentes na maneira como atuam nos seus respectivos países. Mas vamos usar a semelhança entre essas duas autarquias no que tange à asseguração de depósitos bancários para deixar a nossa explicação aqui mais simples de ser entendida, está bem? Bom, aqui no Brasil, caso haja falência de algum banco, o FGC assegura o saque de até R$250 mil por cada CPF ou CNPJ. Ou seja, se você tiver R$500 mil depositados em um único banco que foi à falência, a garantia de recebimento que você tem de fato é só do valor de R$250 mil. Nos Estados Unidos, o responsável por fazer essa asseguridade aos clientes é o FDIC, que também tem seu limite de recebimento de $250 mil. A questão no caso do Silicon Valley Bank é que grande parte de seus clientes são startups que detinham um valor muito maior que esse montante de $250 mil. E esse valor não ajudaria em nada essas empresas. Por isso, os clientes do banco estão lutando junto ao governo federal para recuperar seus depósitos não assegurados além dos $250 mil, o que inclui esse desastre financeiro como a maior falência de um banco desde a crise financeira de 2008. Esse crash criou uma cascata de eventos e até mesmo alguns bancos regionais bem menores que o Silicon Valley Bank perderam a maior parte do seu valor de mercado e outros entraram em colapso. Desde então, empresas como Roblox, Vox Media e mais uma série de startups do Vale do Silício estão lutando para receber o montante que tinham alocados no banco, para poder pagar seus funcionários, instalações e custos de operação da empresa. E o caso é tão surreal e desastroso que até mesmo o governo do Reino Unido está trabalhando para tentar minimizar os efeitos dessa quebra, enquanto que ao mesmo tempo o resto da economia está tentando descobrir quais podem ser as reais consequências no longo prazo desse desastre que é a maior falência de um banco desde a crise imobiliária de 2008. Mas o que vamos tentar entender nesse vídeo é como um banco que era considerado um dos maiores e melhores bancos dos Estados Unidos, tendo sua sede do lado de grandes empresas do Vale do Silício e sendo um dos principais bancos usados por startups, passou da lista dos melhores bancos da América para uma empresa em falência em menos de 30 dias. A questão é que o que parece ser mais uma grande crise financeira, na verdade é mais uma história de má administração, incompetência e lobby político. A empresa controladora do banco, seu CEO e seu CFO estão todos sendo processados por fraude e o CEO do banco pressionou o Congresso para remover leis que teriam evitado esse colapso. Essa história toda é muito surreal, então vamos tentar entender como isso tudo de fato aconteceu.
Para entender as consequências desse desastre financeiro, primeiro precisamos entender como tudo começou. O Silicon Valley Bank nunca foi um banco comum. Desde seu início, ele já era a instituição preferida para capital de risco e startups de tecnologia. A empresa desfrutou um período saudável de crescimento durante a pandemia de 2020. Com as baixas taxas de juros e a impressão excessiva de dinheiro nos Estados Unidos, a Reserva Federal fez o setor de tecnologia crescer muito nesse período. O dinheiro era fácil, abundante e os investidores eram generosos na época. Com isso, as startups conseguiram levantar dinheiro facilmente devido ao crédito barato. Uma vez com o dinheiro captado dos investidores, as startups precisavam de um local seguro para alocar esse montante. E aí é que entra o Silicon Valley Bank. O banco era muito popular, tanto que quase 50% de todas as startups dos Estados Unidos tinham alguns depósitos no banco. Em 2021, o banco viu seus depósitos aumentarem de 60 bilhões de dólares em 2019 para 189 bilhões de dólares em 2021. Agora que o Silicon Valley Bank detinha um montante tão expressivo de dinheiro, era hora de obter um lucro maior com toda essa quantia. Com isso, eles investiram o capital em um investimento considerado seguro, os títulos de longo prazo americanos, que são vistos como mais seguros do que ações e fornecem um retorno mais estável. É o seguinte, quando as taxas de juros do país estão baixas, os títulos recém-emitidos pagam taxas de juros ou retornos também mais baixos, porque acompanham a taxa vigente. Já os títulos de longo prazo já existentes pagam mais alto, o que leva a um aumento na demanda por esses títulos por parte dos investidores, aumentando também seu preço. Por isso, quem detém esses títulos em momentos em que a taxa de juros está baixa, faz dinheiro. Vendo essa situação, o Silicon Valley Bank investiu cerca de 80 milhões de dólares dos seus depósitos nesses títulos de longo prazo. E aqui vai um adendo para quem ainda não sabe. Sim, todo banco faz investimentos com o seu dinheiro e ganha juros em cima disso. A vantagem dos títulos de longo prazo é pagar taxas menores pelos depósitos dos clientes, que estão indexados à taxa de juros atual do país. Por isso, a diferença entre o retorno dos títulos de longo prazo, que tem taxas de juros maiores, e o custo de depósito dos clientes do banco é o lucro na operação que fica com a instituição bancária. Esse acordo funciona muito bem e é utilizado pela maioria dos bancos no mundo. Mesmo que alguns clientes decidam sacar o dinheiro mais cedo, o banco pode simplesmente vender os títulos e obter a liquidez necessária para pagar o depositante. Agora, a pergunta que fica é: o que acontece se todos os clientes do banco quiserem sacar seu dinheiro de uma só vez? Bom, o Silicon Valley Bank estaria prestes a descobrir isso. Eu vou trazer para vocês em um próximo vídeo um episódio explicando melhor e em detalhes, de uma maneira mais simples, o que foi a crise de 2008 e como suas consequências nos afetam até hoje. Por isso, já se inscreve no canal para não perder esse e muitos outros vídeos que eu vou trazer aqui para vocês a respeito desse assunto. A verdade é que o mercado pós-crise não é acostumado ao ambiente de alta taxa de juros, e taxas de juros mais altas podem criar riscos em áreas vulneráveis do sistema financeiro. A equipe de gerenciamento de risco do Silicon Valley Bank meio que ignorou esse risco. Problemas começaram a surgir no final de 2021 nos Estados Unidos. A inflação começou a subir e geralmente quando isso acontece, o Fed, Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, aumenta as taxas de juros para desacelerar a economia e neutralizar a inflação. Mas dessa vez, além de não fazer nada, o Fed ainda afirmou que a inflação era apenas transitória. Isso acabou se mostrando um enorme erro, e quando o Fed percebeu isso, eles tiveram que aumentar as taxas de juros muito rapidamente para compensar o tempo em que nada foi feito.
Esse aumento muito expressivo em um prazo tão curto de tempo não deu oportunidade para o mercado se ajustar. E enquanto isso, no Silicon Valley Bank, o ambiente de investimento começou a virar de cabeça para baixo, à medida que as taxas de juros subiam e os títulos recém-emitidos começaram a pagar taxas de juros mais altas do que os títulos de longo prazo. Isso tornou os títulos de longo prazo mais antigos, que o banco havia aportado quase 50% do capital dos seus clientes, menos atraentes para os investidores, incidindo em um declínio na demanda, causando a queda de seus preços. O Silicon Valley Bank ainda possuía dezenas de bilhões desses títulos de longo prazo, e com isso, eles eram um alvo fácil para o risco. Até o final de 2022, ainda havia cerca de 15 bilhões de dólares em perdas não realizadas da queda dos títulos de longo prazo. A queda nos preços dos títulos de longo prazo agora, por si só, não era um problema, pois se o banco os mantivesse até o vencimento, seu capital não seria afetado. O problema foi que, nesse momento de altas taxas de juros, as startups de tecnologia estavam lutando para obter financiamento, à medida que o crédito começava a secar e ia ficar mais caro e mais caro. E foi aí que essas empresas precisaram recorrer ao seu caixa para financiar suas operações. E como grande parte do capital do banco vem de startups, que são seus maiores e mais importantes clientes, o depósito começou a diminuir, caindo de 189 bilhões no final de 2021 para 173 bilhões no final de 2022. A cada grande saque, o banco teve que vender alguns de seus títulos de longo prazo para cobrir a transação, e por algum tempo o banco teve liquidez suficiente para lidar com essas retiradas, mas com o passar do tempo, os clientes continuaram a solicitar seus depósitos, até que no dia 8 de março de 2023, o banco fez um anúncio bombástico de que estava vendendo todo o seu portfólio de títulos no valor de mais de 21 bilhões de dólares, e até esse ponto, a queda dos preços dos títulos eram apenas perdas não realizadas, ou seja, apenas perdas no papel, mas no momento em que o banco vendesse, levaria uma perda de mais de 8 bilhões na venda. Na tentativa de recuperar algumas perdas, o Banco Silicon Valley decidiu levantar algum capital, mas, embora isso parecesse uma escolha lógica e acertada para esse momento, foi, na verdade, um enorme erro da administração do banco, e o momento não poderia ter sido pior. Há apenas alguns dias antes, a Silvergate, um pequeno banco de criptomoedas, havia declarado falência devido a um problema semelhante. E embora essa falha tenha mais a ver com a exposição ao mercado de criptomoedas em geral e FTX em particular, a causa raiz é a mesma. O banco Silvergate tinha muitos ativos que perderam seu valor devido ao aumento das taxas de juros. E quando as retiradas no criptomercado começaram a acontecer, eles não tinham escolha a não ser vender esses ativos. Cada venda do ativo estava a um preço mais baixo do que quando eles compraram, uma vez que a perda é potencializada, não havia como voltar atrás. Com isso, os investidores presumiram que o Banco Silicon Valley estava seguindo o mesmo caminho desastroso do Silvergate, e rapidamente o boato sobre a insolvência do banco se espalhou entre seus clientes, resultando na perda de quase 60% do valor das suas ações em apenas um dia. E enquanto tudo isso se desenrolava, muitas empresas de capital de risco aconselharam os fundadores de startups a retirar seu dinheiro do banco, agravando ainda mais o problema. Até o final de 9 de março de 2023, os clientes do banco chegaram a retirar cerca de 42 bilhões de dólares,
deixando a empresa com um saldo de caixa negativo em cerca de 958 milhões de dólares. Os saques foram tão grandes que acabaram travando o sistema inteiro do banco, criando uma atmosfera de ainda mais medo entre os seus clientes. E esse pânico tinha uma razão, pois, como já abordamos antes, o FDIC nos Estados Unidos só garante a restituição de até 250 mil dólares por cliente, mas como o Silicon Valley era um banco com uma carteira de clientes, em sua grande maioria formada por startups, quase 97% dos seus clientes haviam muito mais que 250 mil dólares em suas contas. Com isso, o valor das ações do banco continuaram sendo destruídos, até que sua negociação foi suspensa na manhã do dia 10 de março. O banco até tentou levantar algum capital para acalmar a situação e tentar controlar esse momento de desastre, mas sem sucesso. Até que no meio-dia do dia 10 de março, o banco começou a procurar uma empresa para resgatá-los, mas ninguém queria se envolver nisso, já que ninguém sabia qual era a verdadeira extensão do problema. Foi então que o FDIC determinou o fechamento do Silicon Valley Bank, e tudo isso aconteceu no dia 10 de março, apenas 2 dias após o início de toda essa crise. Tudo isso foi uma falha gigantesca da administração do banco, que não conseguiu se ajustar a um ambiente de taxa de juros crescentes, e do Fed, que afirmou que a inflação era apenas transitória, quando na verdade estava em uma crescente. Mas o banco Silicon Valley deveria ter um plano de contingência para o caso da inflação persistir. Assim que as taxas de juros começaram a subir, o banco poderia ter começado a trocar seus títulos de longo prazo por títulos com juros mais altos, para minimizar suas perdas. Mas, ao invés disso, parece que eles esperaram e venderam todos os seus títulos de longo prazo de uma vez, depois que o valor já havia caído consideravelmente. Mas agora temos a questão: como a administração do banco poderia ter administrado essa situação para que não chegasse a esse ponto? Bem, a história fica ainda mais assustadora do que poderíamos imaginar. Conforme a gente entra mais e mais a fundo nessa crise, as informações que surgem são ainda mais desastrosas. O chefe de risco do banco Silicon Valley havia saído em abril de 2022 e não havia sido substituído até janeiro de 2023, ou seja, o banco ficou cerca de 8 meses sem um diretor de risco, que é a pessoa responsável pelo monitoramento diário dos diversos riscos das carteiras dos clientes, de mercado, de liquidez, enquadramento regulatório e de crédito. E esse foi exatamente o momento em que o ciclo do aumento das taxas de juros mais altas estava em crescente, exatamente quando as carteiras do banco precisariam ser reequilibradas e não havia ninguém para supervisionar o processo. Em outras palavras, o banco era um avião sem piloto durante uma tempestade. Por si só, já dá para perceber um pouco da verdade por trás dessa falência desastrosa do Silicon Valley Bank. Mas a história não acaba por aqui não, viu? O CAO do banco, que é um cargo abaixo do CEO, era o CFO de ninguém menos, ninguém mais que o banco falido Lehman Brothers no momento exato da sua queda. E tem mais. O Banco de Reserva Federal de São Francisco era o encarregado de supervisionar o Banco Silicon Valley. E adivinha só quem fazia parte do seu conselho? Greg Becker, o CEO do Silicon Valley Bank. Greg foi prontamente retirado do conselho após o escândalo do banco. Curiosamente, o CEO, o CFO e o CMO do banco venderam um total de 4,4 milhões de dólares em ações da empresa apenas algumas semanas antes do seu declínio. Um arquivamento da SEC, a CVM dos Estados Unidos,
afirmou que a venda das ações foi cotada automatizada e pré-planejada, mas ainda não está claro se houve algum conhecimento prévio do colapso. Além disso, os funcionários do banco receberam seus bônus anuais variando de 12 mil a 140 mil dólares, horas antes da quebra oficial do banco. Ainda não se pode alegar implicações de irregularidade no banco, mas pode haver uma chance de que sua diretoria soubesse que algo estava por vir. Agora, o Silicon Valley Bank está sendo processado por fraude por acionistas. O processo afirma que a empresa não divulgou como o aumento das taxas de juros poderia deixar o banco particularmente suscetível a implicações maiores. A queda do banco foi uma combinação de crescimento rápido, má gestão de riscos, baixas taxas de juros, exposição excessiva ao mercado e grandes depósitos sem seguro do FDIC. Mas será que isso é o começo de algo maior? Esse momento está sendo o pior período da economia desde 2020. Apesar do fato do Fed ter anunciado um novo mecanismo de empréstimo para os bancos com taxas extremamente favoráveis e de que os depositantes do banco Silicon Valley receberão o valor total dos seus investimentos, isso não está ajudando os bancos regionais, que ainda estão apresentando grandes perdas, recorrentes do medo que se espalhou no país. Alguns bancos que tinham suas ações cotadas em cerca de 122 dólares há alguns dias atrás já estão com os mesmos papéis sendo negociados em 28 dólares. As quedas e os preços das ações foram tão drásticos que a negociação de uma série de bancos teve que ser interrompida. O resto do sistema bancário parece não ter sido afetado, pois essa pressão por saques é maior para bancos menores. Muitos estão comprando essa situação como a crise financeira de 2008, mas os cenários são bem diferentes. Durante a crise de 2008, alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos faliram simultaneamente e tiveram problemas muito maiores para lidar. Eles tinham investimentos consideráveis e ativos que da noite para o dia se tornaram inúteis. Já os ativos responsáveis pela queda do Silicon Valley Bank não são inúteis, na verdade estão bem longe disso. Eles são apoiados pelo governo dos Estados Unidos e, se mantidos até o vencimento, em teoria, eles não perdem nenhum valor. O problema do banco é que eles venderam todos esses títulos cedo demais e, quando perceberam essas perdas, tentaram levantar fundos para cobri-las, e isso desencadeou um pânico gigantesco entre seus clientes. Outra diferença reside no fato de que os bancos em 2008 tinham enormes problemas de alavancagem, como no caso do Lehman Brothers, por exemplo. A alavancagem excedeu 30 vezes o ativo subjacente. Em outras palavras, uma queda de 3 a 5% nesses ativos significou que o Lehman Brothers estava completamente falido. E por último, os grandes bancos têm um grau muito maior de diversificação do que os bancos regionais, e isso significa que eles podem suportar choques de liquidez mais facilmente, pois geralmente nem todos os setores são afetados ao mesmo tempo. E não apenas isso, os bancos maiores provavelmente se beneficiarão do colapso dos bancos regionais. Se houverem mais falências de bancos menores, os bancos maiores podem simplesmente comprar suas partes saudáveis por centavos de dólar, e isso significa que o risco de uma crise financeira é quase inexistente. Contudo,
enquanto o atual sistema financeiro é muito diferente de 2008, ainda há uma chance de que essa seja a primeira rachadura nos tecidos do atual sistema financeiro. Em dezembro de 2022, o total de perdas não realizadas para todo o sistema bancário foi próximo a 620 bilhões de dólares. Se o pânico se espalhar demais, os pequenos bancos cairão como resultado, criando um efeito cascata que faria com que o resto da economia balançasse. O banco Silicon Valley era a força vital do ecossistema de tecnologia e dezenas de milhares de startups dependiam deles para pagar suas operações diárias, incluindo funcionários. Ao contrário dos negócios tradicionais, muitas empresas de tecnologia têm fluxos de caixas negativos e a única maneira de pagar suas despesas e manter a operação é levantando o capital. Após o capital ser obtido, eles o armazenam e usam até o próximo levantamento. E se você tira esse dinheiro armazenado deles muito rápido, muitas dessas empresas podem falir. Muitas delas não serão capazes de pagar seus funcionários e, se houver atrasos adicionais para que o dinheiro seja devolvido, uma grande onda de demissões será inevitável e, em sequência, falências. Essa situação também está causando problemas no Reino Unido. O Banco da Inglaterra estava procurando maneiras de minimizar os danos, já que o Reino Unido também tinha um braço no Silicon Valley Bank. Então, no dia 13 de março, o HSBC comprou a subsidiária do Silicon Valley no Reino Unido por míseras 1 libra. No auge do caos, 200 empresas do Reino Unido confirmaram que não conseguiriam pagar seus funcionários. Já do outro lado do mundo, startups chinesas também relataram problemas para acessar seus fundos, já que o banco era especialmente popular entre startups chinesas de biotecnologia. Bom, diante de tudo isso, fica a questão: onde estavam os reguladores do sistema bancário americano antes que tudo isso acontecesse? Em 2015, o CEO do banco Silicon Valley implorou aos legisladores que isentassem os bancos com ativos inferiores a 250 bilhões de dólares da supervisão pesada e dos regulamentos da lei Dodd-Frank. Para aqueles que se lembram da crise de 2008, essa lei foi posta em prática para impedir outra crise financeira. Em 2018, foi aprovada uma lei que enfraqueceu essa lei e Greg Becker realizou seu desejo. Ainda que muitos economistas tenham ficado contra essa medida, que mais tarde se tornaria realmente um grande erro. A poeira ainda está apenas começando a baixar. O banco Silicon Valley está agora sob o controle do FDIC, que moveu seus depósitos para uma holding recém-formada. No dia 12 de março de 2023, outro banco regional, o Signature Bank, também entrou em colapso, marcando a terceira maior falência bancária da história dos Estados Unidos. Vendo mais possíveis falências bancárias no horizonte, o Fed teve que fazer algo sem precedentes. Eles anunciaram a criação de um programa de financiamento bancário a prazo para reforçar a liquidez de outros bancos em risco. O que o Fed está permitindo é que os bancos afetados possam vender seus títulos e valores mobiliários de longo prazo ao Fed sem perdas. Em outro anúncio no mesmo dia, a Reserva de Tesouro Federal dos Estados Unidos e o FDIC declararam que todos os depositantes, mesmo os não assegurados, serão integralizados sem o gasto do contribuinte. Alguns comentaristas financeiros americanos, portanto, já disseram que esse é um movimento extremamente inflacionário. Muitos bancos regionais que usam o mesmo estilo de operação bancária que o Silicon Valley Bank viram depositantes preocupados se acumulando do lado de fora para sacar seu dinheiro,
e o governo federal dos Estados Unidos teve que fazer esses movimentos drásticos para evitar uma corrida aos bancos e uma cascata de falências sem precedentes. Ninguém que entenda um pouco de economia apoia resgates como esses auxiliados pelo governo, mas essa é uma situação difícil. Simon Johnson, um economista do MIT que já atuou como economista-chefe do FMI, disse que todas as escolhas nesse caso são escolhas ruins. Você não quer estender esse tipo de resgate às pessoas, mas se você não fizer isso, vai enfrentar uma corrida aos bancos de proporções realmente grandes e com consequências difíceis de se prever. Essa é a maior falência bancária desde a crise financeira de 2008. Se a criação do FED, o Programa de Financiamento Bancário, não é tão bom quanto prometido, ele ainda ajuda a dar um ar para que as consequências para as empresas ao redor dos Estados Unidos não sejam tão devastadoras. Ainda que o FED tenha alguma culpa nessa situação macroeconômica, eles precisavam fazer algo mais forte. Se o FED reverte o curso e começa a cortar as taxas de juros, a inflação pode aumentar novamente, causando ainda mais estragos. Então, podemos dizer que eles estão entre a cruz e a espada nesse caso. 65 mil startups seriam afetadas pelo colapso. Mesmo que o governo conseguisse devolver todo o investimento aportado a cada startup, é um momento triste para o setor de tecnologia, porque a confiança foi abalada. As empresas vivem um pesadelo de ficar sem dinheiro para pagar funcionários, custos de operação e mais incontáveis problemas administrativos. Isso vai deixar uma cicatriz na história, mudanças rápidas nas condições de mercado, falha na gestão de risco e lobby. Podemos ver nesse vídeo o quanto a economia norte-americana tem estado insalubre desde o colapso. A economia pós-crise foi construída sob um andaime de dinheiro fácil e de baixas taxas de juros. Agora vamos começar a ver andaimes fracos que começarão a enfraquecer e balançar. O que aconteceu aqui é a prova de que setores mais fracos e mal administrados serão os primeiros a colapsar. E até onde isso vai chegar? Bom, ainda não sabemos. O que podemos fazer agora é observar e assistir os próximos capítulos desse desastre econômico. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo e de comentar o que você acha dessa situação toda aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.